O Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali, conhecido como Parque Curupira, foi inaugurado em 18 de novembro de 2000. São 152 mil metros quadrados de vegetação, com cachoeiras e lagos artificiais. Em Ribeirão Preto é o espaço ideal para passeios, caminhadas e trilhas. Aproveite esta dica e programe-se. O Curupira está aberto para visitação todos os dias, das 6 da manhã às 8 horas da noite. Por que se fala que o brasileiro vai amadurecer lá fora? Já, já. Criou-se uma mística no futebol, aqui no Brasil, de que os nossos jogadores têm que ir para a Europa. Para quê? Para aprender a marcar, para aprender a fechar espaço, para aprender eu não sei o quê. Porque, na verdade, nos tempos, seleção de 58, 62, 70, não tinha nada disso. Pelo contrário, houve até uma época que jogador que jogava no exterior nem era convocado para a seleção brasileira. Aqueles mais saudosistas vão se lembrar, por exemplo, do Júlio Botelho, que estava nos planos do Brasil para a Copa do Mundo, mas como jogava na Fiorentina da Itália, não foi convocado. Foi quando o Garrincha entrou e estraçalhou. Felizmente, nós tínhamos na época 2, 3 craques em cada posição, então isso não era muito sentido. Então essa história de ir lá fora para amadurecer, de duas uma, ou é papo furado, ou é incompetência dos atuais técnicos do futebol brasileiro, dos atuais dirigentes do futebol brasileiro. Porque nós somos campeões 3 vezes sem jogadores que jogavam na Europa. E depois, quando vários deles foram para a Europa, já foram super amadurecidos, tipo Zico, Sócrates, e tantos grandes craques brasileiros, Ronaldo, né, Romário, já foram craques para lá. Foram para lá para, claro, ganhar muito dinheiro, jogar um grande futebol, apenas isso. Agora, amadurecer, aprender isso ou aquilo, eu acho que, se for verdade, é que nós somos incompetentes. Por que você tem que mandar lá fora para aprender a marcar? Quando nós precisamos aprender aqui que nós jogamos, e aqui que nós precisamos aprender a marcar. Então, é uma história complicada essa daí, mas é uma história que acontece. Acontece, muita gente fala, e vários jogadores até concordam. Lá estou aprendendo mais a fechar espaço, a marcar. Então nós estamos incompetentes, nós temos que aprender a marcar jogando aqui no Brasil, não é ir lá fora para aprender. São detalhes. Então isso vem comprovar o quê? Que os técnicos de futebol no Brasil são incompetentes. Aliás, é uma teoria válida, porque aparentemente sim. Antigamente eram melhores. Tinham mais domínio da situação, também tinha mais craque, né? O jogador jogava com mais liberdade, mostrava mais futebol. É talvez aquilo que a gente esteja exigindo para o futebol de hoje. Volto já. A Ouro Fino Agronegócio é uma empresa reconhecidamente inovadora, sempre presente no campo, leva ao mercado uma diversificada linha de produtos, muitos co-desenvolvidos com universidades e renomadas instituições de pesquisas brasileiras. A Ouro Fino desenvolve produtos e tecnologias com a intenção de gerar soluções de forma a promover a cultura da inovação no agronegócio brasileiro. Ouro Fino Agronegócio, Rodovia Anhanguera, São Paulo, 330, quilômetro 298. Dinatec Peças e Serviços, com 7.500 metros quadrados instalados. No Distrito Industrial de Ribeirão Preto, a Dinatec Peças e Serviços possui centro técnico com equipe altamente capacitada, peças originais e serviços para caminhões, ônibus e tratores. Vendas para todo o território nacional. Dinatec Peças e Serviços, 2111-9100. Excelência em qualidade só na Dimetal. Aços especiais, metais ferrosos, metais não ferrosos, sintéticos e isolantes. Dimetal Distribuidora de Metais, atendendo na medida da sua necessidade. Dimetal, Rua Tamandaré, 1640, fone 3612-5644.
Menil, 25 anos de tradição, indicada pelos melhores fabricantes, a maior distribuidora de autopeças do interior. A Menil investe em qualidade e na capacitação técnica de seus clientes e parceiros, oferecendo um serviço de qualidade com entrega rápida em mais de 90 municípios. Menil, mais de 26 mil itens à pronta entrega. Peças para veículos nacionais e importados. Menil, no atacado ou varejo, sempre com o menor preço e a melhor qualidade. Visite nosso site e faça seu cadastro. Menil 39619000. O Palace Hotel de Ribeirão Preto foi um grande empreendimento da década de 20, mas quando ele foi desativado e depois tombado, iniciou-se uma reforma para que o lugar desse espaço para o funcionamento do Centro Cultural Palace. A conclusão deste processo de modificação do hotel a Centro Cultural aconteceu no final de 2011. Muito se critica no Brasil, e com muita razão, a falta de aproveitamento de pratas da casa ultimamente. Vocês devem ter observado, por exemplo, que o Brasil venceu por 3-0 com gol de 3 jogadores que surgiram das equipes de base do São Paulo. O Lucas, o Hernanes, aquele jogo em que marcaram os 3 gols, os 3 jogadores que saíram das equipes do São Paulo, que até algum tempo atrás revelavam muitos jogadores. Até um tempo atrás, o Santos revelava muitos jogadores. Essa dificuldade de revelar jogadores, principalmente no Palmeiras, Corinthians, e que agora está se refletindo também, ninguém entende como, no São Paulo, é interessante porque hoje há tanto recurso, coisa que não tinha antigamente, que você esperava que o resultado fosse maior. Ou seja, terminasse um campeonato, você estaria aí com 5, 6 jogadores das equipes de base prontas para entrar no seu time, prontas para jogar futebol. E repetir aquilo que nós vimos outro dia, 3 gols de 3 ex-São Paulinos formaram as equipes de base do São Paulo na seleção brasileira. É o que nós precisamos resgatar. Porque você veja, por exemplo, o trabalho que se faz no Barcelona. 7 titulares do Barcelona, inclusive o Messi, foram formados nas equipes de base do Barcelona. E são titulares do Barcelona, da seleção espanhola e são campeões do mundo. Esse é trabalho de base. Esse é um trabalho de base. É o que falta ao futebol brasileiro, sem dúvida, apesar dos recursos enormes que se tem hoje para formar jogador. Falta transmitir confiança ao jogador. Preparar a sua personalidade para ele entrar e não sentir o peso da responsabilidade. É aí que a coisa pega e é aí que a coisa complica. E é aí que tem que trabalhar. E a primeira coisa que tem que se fazer é dar uma sequência de jogos ao jogador jovem. Porque ele fica inibido no começo, é natural, pega uma camisa de enorme responsabilidade. Embora tenha nascido ali, criado ali, ele sente. Mas se você der confiança a ele, der prazo, der oportunidade, tantas quantas você dá a jogadores que vêm de fora, é claro que ele vai progredir, ele vai crescer e vai amadurecer. Portanto, é necessário, muito importante mesmo, se trabalhar esse lado em que as renovações de valores precisam surgir para que realmente tenhamos atingido o objetivo. Obrigado pela companhia. A gente se vê. O Jardim Japonês é um dos atrativos do Bosque Municipal Fábio Barreto. Construído sob a supervisão do paisagista japonês Mitsuteri Naganune, o local oferece um cenário composto de lagos, flores, pontes, bancos, quiosques e plantas ornamentais de origem japonesa, doadas pela colônia radicada na cidade. Em 2008, passou por uma revitalização em comemoração ao centenário da imigração japonesa.